Olá pessoal, sou Fleca Taídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, né? Assine o canal se gostar, né? Então prestigie o canal, que assim a gente consegue crescer e organizar melhor ainda. Então tá, vamos falar de Antônio Gramsci, né? Para quem não conhece, um dos grandes marxistas da história. Tá influenciado por, claro, Karl Marx, Friedrich Engels, por Hegel, por Rosa de Luxemburgo, por Lenin, né? E que influenciou diversas gerações, né? David Harvey, Paulo Freire, Lukács, né? Bobbio, Althusser e entre outros, tá? Gramsci nasceu em janeiro de 1891, em Turim, e faleceu em 1837, em abril de 1837, na Itália também. Tá? Gramsci teve uma infância muito difícil, porque seu pai foi preso, ficou vários anos preso, né? E ele vai ter uma vida bem complicada, né? Tanto que a mãe dele vive não numa miséria de Marx, mas vive muito pobre, é muito pobre. E desde de adolescente ele vai ser influenciado pelo comunismo, né? Em 1921, graças aos próprios méritos, ele consegue uma bolsa na Universidade de Turim e se forma em literatura. E começa a influenciar, né, a esquerda italiana pelo seu poder de intelectualidade, pelo seu poder de conhecimento que ele tem, né? Vai escrever vários artigos para jornais, vai ganhando confiança e vai entrar para o Partido Comunista italiano. Em 1824 ele assume o poder como secretário-geral do PCI, Partido Comunista Italiano, e se elege deputado, né? Vamos lembrar que nesse momento o fascismo está chegando na Itália, através de Benito Mussolini, né? Em 24 ainda ele vai em 24 ele vai para o Congresso Nacional Comunista, para o Congresso Comunista na Rússia, né? Lá ele conhece a esposa dele, né, Giulia, que depois, quando ele volta para a Itália, nunca mais haverá, né? Em 1926, ele está trabalhando na organização das lutas contra o fascismo, que se mostra, o fascismo é um regime que ele se mostra pela força, né? Ele é caracterizado geralmente por intelectuais de pouco conhecimento ou sofistas, né? Com um discurso raso, né? Então, quando é confrontado, ele geralmente usa violência, né? A gente vê aqui no Brasil muito disso, né? Um ministro da Educação, por exemplo, ele fala mal do marxismo, mas ele não debate com o marxista, né? Porque ele morre de medo, né? Até porque provavelmente ele nunca leu um livro sequer de Karl Marx, né? Por exemplo, né? Um livrinho assim de um Florestan Fernandes, né? Ele provavelmente nunca pegou na vida, né? Então, em 24, ele se elege deputado, vai lutar contra o fascismo e vai ser preso por Benito Mussolini em 26, a mando de Mussolini em 26, e condenado a 20 anos de cadeia, né? Pelo simples fato de ser filósofo e por ser um intelectual. E ele, devido à saúde debilitada que tinha, ele vai a todo momento tentar usar desse artifício para sair da cadeia. Não vai conseguir. Em 29 ele consegue autorização para escrever dentro da cadeia e vai escrever a sua mais famosa obra, que é Cartas do Cárcere, né? Que, se eu não me engano, tem quase 3.000 páginas, né? Pensando aqui, tem 2.748 páginas, Memorial do Cárcere, né? Que ele fala, ali ele aborda sobre tudo, né? Inclusive sobre educação, né? E que Paulo Freire se inspira muito em Gramsci, porque ele vai dizer o quê? Que a educação, ela tem que ter uma hegemonia cultural, ela tem que influenciar as ideias marxistas, né? Ela tem que ser
educação para a formação de intelectuais orgânicos. O que é o intelectual orgânico? Mesmo que ele progrida na vida, ele nunca vai esquecer que ele é trabalhador. Ele pertence à classe trabalhadora. Ele não rompe com a classe trabalhadora. Ele tem sentimento de classe, né? Se você é trabalhador, ganha bem ou mal, você é trabalhador, entendeu? E ele vai refutar o determinismo econômico, como Paulo Freire diz, né? Que a realidade está aí para ser mudada. Nelson Mandela também diz, né? Se o homem fez a sua história, o homem que provocou alguns males, cabe a ele consertá-las, né? E vai fazer crítica à hegemonia, né? De que como a classe trabalhadora se torna alienada, tá? Ela se torna alienada pela educação, que a burguesia sabe que a educação liberta, então sabota a educação da classe trabalhadora, né? Pela ideologia, que é uma proposição que está escrita, inclusive, em ideologia alemã de Marx, né? A ideologia de dominante, a ideologia da classe dominante, sempre que acontece, né? A gente, no 18 Brumário, ele vai dizer que o homem escreve sua história, mas não de acordo com o que ele quer, é de acordo com o que a sociedade se apresenta, né? Justamente por isso, porque a ideologia é a ideologia da classe dominante, né? Que, ajudada pela religião, né? Pela igreja, né? Deixa o homem conformado da sua dura realidade que vive, né? E não permite a sua reação ou sua percepção, né? De um explorado, tá? Por esse tipo de escrito, né, que Gramsci vai ser preso, né? Pela luta pela classe trabalhadora. Ele fala também da superestrutura da infraestrutura. A infraestrutura, que vai ser as relações econômicas entre a classe trabalhadora e o poder, né? E que só há uma vitória, né, nessa infraestrutura se houver a união da classe trabalhadora. Quando não há, o empresário faz aquilo que ele quer. E ele está pouco se lixando para isso, tá? E a superestrutura é o modo de dominação do Estado, né? O Estado não é só burguês, ele pune a classe trabalhadora. Pune de diversas formas, né? A gente está assistindo aí o judiciário no Brasil calado, né, diante de tanta surrupiação que houve em nossos direitos trabalhistas, né, terceirização de atividades, agora o judiciário calado com a reforma da Previdência, que pode levar para a miséria daqui a 30 anos a maioria do povo trabalhador do país, né? É claro que a justiça está calada porque não vão mexer com eles, porque se mexerem com eles, eles param e dizem que é inconstitucional, né? Então, a educação crítica nascida em Paulo Freire vem de Gramsci, e eu vou gravar uma nova live, né, para falar também do que Gramsci pensava para a educação, tá? Ele vai morrer devido à prisão, né? Ele vai ficar 10 anos preso e só vai ser libertado poucos dias antes da morte dele, né? O memorial do caso seria uma coisa tão proibida pelo fascismo, eles temem tanto, né, o pensamento de Gramsci, que a cunhada dele vai tirar escondido, vai levar para a embaixada russa, e da embaixada russa vai parar na União Soviética, né? E é lá que vai ser desenvolvido, reorganizado, organizado, né? E hoje, né, existe no Brasil as publicações de Gramsci, né? E que a gente tem que saber que é um intelectual também voltado não só para a luta de classes, né, que é um conceito marxista, a luta de classes. Por quê? Porque Robespierre só conseguiu baixar a resistência da aristocracia quando ele começou a guilhotinar, não é? Porque ela jamais iria abrir mão do status quo que tinha, e a burguesia também jamais abrirá mão do status quo que possui. Então a luta de classes, né, é para tirar a burguesia, porque a burguesia lutou para conquistar o espaço na Revolução Francesa, que é burguesa e é sangrenta, né? Então a luta de classes é para acabar com essa ditadura burguesa chamada de democracia, tá? Há toda essa visão, né, e que quando recriminam hoje Paulo Freire, né, que nem esses manés da vida, Caio Coppola, Pondé, que nunca leram o livro,
por exemplo, Pedagogia do Oprimido, é esse livrinho aqui, que causa tanto medo para a direita brasileira. Uma coisinha desse tamanho. Pedagogia do Oprimido. Tem 140 páginas. Se você entrar no banheiro e tiver com uma desinteria, você lê ele dentro do banheiro. Não é? É claro que se você tiver intelecto para entender o que Paulo Freire fala, né? Sobre oprimidos e opressores. Eu volto a falar sobre ele até porque outro dia Olavo de Carvalho disse que não deu certo a alfabetização de Paulo Freire, quando ele propôs em 63 a alfabetização em 40 horas. Não é? E que foi um sucesso. O Jean Goulart implantou 20 mil polos, aliás, 20 mil polos no país, estava quase todos prontos quando veio o golpe militar e Paulo Freire foi exilado do país. Então, por isso que ele não conseguiu, né, acabar com o índice de analfabetismo, que naquela época era 39%. Né? E quando acabou a ditadura, 21 anos depois, era 33% ainda. Sinal que a ditadura pouco se lixou para o pobre e sempre explorou o pobre. Né? E assim como a Itália, na Alemanha perseguiram, né, o nazismo perseguiu uma série de filósofos, né? O começo do nazismo ali, Rosa de Luxemburgo foi assassinada, né? Uma série de pessoas foram perseguidas. Aqui também não é diferente, né? Eles não são dessa época da barbárie ainda de matar, mas eles, né, tentam calar através de uma força anticonstitucional do direito de expressão, né, e que não conseguem calar. E por que querem calar? Porque não conseguem combater. Né, o discurso vazio, né, um discurso sem refutação e um discurso muitas vezes conspiratório, né, de uma certa deslealdade, né, como eles falam de Che Guevara, né, diários de Che, né, diários de Che. Mas um pesquisador que vai falar de um trabalho acadêmico ou de um livro, ele vai se dar diário de Che, diário tal, página tal, para a pessoa saber se é verdade o que ele está falando ou não, porque senão fica difícil. Ok, pessoal? Essa foi minha participação e até a próxima.